grava porque deu problema, porque às vezes aperta pra gravar e o negócio cai. Aí... Quando a conexão cai, é preciso, mesmo quando cai, o Teams continua gravando. O backup é feito no próprio site do Teams. A questão é que, às vezes, o professor se empolga, como eu, e não grava no momento oportuno. Então, esse exemplo aqui foi o exemplo do primeiro desenho, a primeira peça, vista, elevação e lateral, e no segundo desenho vocês veem já a peça com alteração. Só que nesse desenho aqui tinha um furo. Eu me lembro que no ano passado foi bem difícil para os alunos fazerem furos, os furos não ficaram com uma estética boa. Então, na segunda aula, eu simplifiquei, em vez de colocar um furo, coloquei uma aresta. Vou pegar aqui o segundo desenho. Oi. A aula que você gravou a semana passada, você postou, é que tem alguns alunos que não conseguem, não estão conseguindo ver as aulas. Aí eles em específico não entenderam como era para fazer a atividade. Então, é que assim, o professor ele não tem acesso positivo on. Então ele tem que postar no Classroom. O problema é que a aula que é gravada no Teams, quando eu posto no Classroom, vocês não conseguem enxergar pelo fato de vocês não terem e-mail corporativo. Pode ser que eu esteja enganado. Vamos fazer um teste agora. Ok. Não, da última vez que você postou a videoaula, eu até mandei mensagem perguntando como que ia fazer para ver, porque tava lá com o link da Microsoft e eu precisava dar conta para poder acessar. Ô, professor. Esse é o detalhe. Oi. Então, só uma perguntinha. Depois que a gente fazer esse drone aí, o que a gente vai fazer depois? Tipo, vai ficar o drone guardado lá e tal? Não, nossas aulas vão voltar, né? Nós só construiremos o drone fisicamente no momento que nós tivermos voltado para a escola, porque não faz sentido produzir um drone e não voá-lo com ele depois. Professor, e se as aulas não voltarem? O que eu acho que aí nós não vamos fazer o drone porque você não tem como testar, né? A menos que vocês consigam todos os componentes individualmente. Alguém conseguiu ter todos os componentes? Se tiver, eu fiz um levantamento, o custo mínimo é R$250. Então, dá para investir, mas é um valor caro. Para uma atividade de escola, eu acho muito valor. O que vocês pensam? Né? Então. Tem um pai de aluno que falou, não, eu quero fazer com a minha filha. Então, eles já estão produzindo. Não vou trazer o nome aqui para não fazer uma exposição. Mas, inclusive, é do 6º ano lá do Tatuapé. Eu só comentei com ele da atividade que vocês estavam fazendo. Ele falou, não, Silvio, eu gosto muito dessas coisas, gosto de trabalhar com a minha filha, sou arquiteto, trabalho em casa, a gente tem condição de fazer a produção do drone. Eu peguei a aula que eu passei para vocês, passei para eles, eles estão já na parte de teste. Então, compraram os motores, conseguiram as hélices, só que para fazer individualmente o custo é alto, então eu não queria que vocês tivessem uma despesa alta. Só vai fazer sentido produzirmos o drone no momento em que na escola tivermos voltado às aulas. Então, vamos supor que esse ano não volte. No próximo ano, as aulas voltam. Vou dar aula de graça na parte da tarde para os alunos que quiserem na nossa oficina de manufatura para a produção do drone. Ô, professor, só uma perguntinha. Você que trabalha como... como é que fala? O que você trabalha mesmo? Bom, eu tenho algumas profissões, mas dentre elas eu trabalho com projetos. Não, sim, mas o negócio lá de casa, qual é o nome mesmo? Que eu esqueci. Projeto de construção civil. Tá, você usa algum programa para fazer as casas? AutoCAD. AutoCAD? AutoCAD. A-U-T-O espaço C-A-D. Se quiser, eu posso mandar link de cursos gratuitos de como aprender a fazer projetos. É bem legal. Eu aprendi isso, na verdade, na prática, né? Eu comecei a trabalhar com 13 anos, eu era servente de pedreiro. Só como eu falo demais, eu não conseguia ficar parado enquanto o pedreiro estava construindo. Eu ficava perguntando, por que isso? Por que aquilo? E aí sobrava muito tempo, eu pegava uma folha e ficava desenhando o serviço que ele estava fazendo. E depois de algum tempo, 3, 4 meses fazendo isso, meus desenhos começaram a ficar muito parecidos com as plantas. Em uma ocasião, nós pegamos uma casa de uma pessoa que tinha uma condição melhor, que tinha um projeto da casa.
Aí eu comecei a copiar o projeto. Então, a primeira função que existe quando você estuda desenho chama desenhista copista. Você pega um projeto inteiro e faz uma coisa chamada detalhamento de projeto. A minha casa, por exemplo, eu que projetei. Então, ontem, por exemplo, eu fui fazer um orçamento de um box de banheiro, e aí o especialista da empresa de box, que é a empresa de vidros, falou qual a dimensional do box? Falou, em formato de L, 1,20 por 1,50. Nossa, mas é um box muito grande, porque normalmente os banheiros das casas são estreitos, né? Meu banheiro é 2,40 por 2,40. Então tem, sei lá, tem uma planta, um vaso de planta enorme, uma planta viva dentro do banheiro. Coisa que minha esposa gosta, ela trabalha com essa parte de decoração, eu me preocupo mais com a funcionalidade. Então, por exemplo, o vão onde que tem o chuveiro, eu fiz um buraco na parede, chama nicho. Em vez de colocar um suporte para colocar sabonete, perfume, colocar shampoo, o próprio buraco na parede com piso, que é uma técnica nova, então só as casas novas que tem isso, eu utilizei nessa casa, que é uma casa que nós moramos. Vocês terem uma ideia, o quarto ele tem 5 metros por 7. E a janela do quarto tem 2,90 metros por 4. Então, durante o dia, não preciso usar lâmpadas acesas, só abre a cortina e o quarto fica super claro. Posso mostrar para vocês Vou inverter a câmera. Tem a câmera do celular. Dá para vocês verem a janela do quarto. A cortina é preta. Então, se eu fecho a cortina, fica completamente escuro. Chama cortina blackout. Então, são algumas técnicas que você utiliza quando você está fazendo um projeto para a casa ficar arejada e o consumo de energia ser baixo e, ao mesmo tempo, dar todo o aspecto de luxo, conforto e ventilação que você precisa, né? Minha esposa tem uma questão respiratória bastante séria, ela é alérgica à poeira. Um dia ela fez uma cirurgia e precisou tomar uma anestesia geral, e naquela condição ela ficou sensível, com bastante sensibilidade respiratória. Então, no projeto da casa, eu tenho que compensar isso, trazendo ar natural. Então, a gente não usa ar-condicionado, minha casa é uma casa que no verão ela é muito fria e no inverno ela é muito quente. Então, você compensa esses detalhes também dentro do projeto. Eu dou aula de projetos desde quando eu estudei mecânica, em 93, porque eu juntei os conhecimentos da construção civil com o conhecimento prático, né, de projetos. Bom, voltando ao nosso foco, que é a aula e a atividade, eu vou compartilhar os slides desde o início. Estão vendo aí a minha tela? Então, essa foi a aula do dia 26. Na aula do dia 26, nós começamos trazendo aí o comparativo. Eu fiz primeiro aquele contorno das margens do caderno, da folha de sulfite, com linhas de construção, que é o desenho da pedra de sabão. Depois, no segundo slide, eu carreguei o reforço, deixei as linhas de construção, que são linhas mais suaves. Depois, o terceiro slide, percebe que isso tudo é foto do desenho que eu fui fazendo, tudo bem? Eu coloquei as cotas e as linhas de chamadas e as setinhas para colocar as medidas. Na quarta foto, eu coloquei as dimensões da minha pedra de sabão. Oi. Calma aí, professor. Não entendi. Fala, Renan. Falei pra você dar uma esperada um pouco, porque eu tô meio que tirando o print da tela para eu ter um guia. Eu não subi o slide no Google Classroom dessa sequência? Olha, eu acho que não, por causa que pelo menos a minha notificação não chegou. Eu faço isso agora. Saiba não subir os slides, professor. Tranquilo, vamos corrigir isso agora mesmo. E aí vocês todos terão essa sequência de slides que eu acho que é importante ter o passo a passo. Deixa eu só passar por todos eles, na sequência eu já subo. Depois, esse slide tem a foto das medidas. Tudo isso é somente a pedra de sabão antes de efetuar o corte. Esse aqui está com uma definição melhor. Já está o desenho finalizado. Esse aqui é o desenho 1, que é a pedra de sabão antes de realizar os cortes. Na sequência, eu tirei as fotos. Então, planta, elevação,
e lateral da minha pedra de sabão. Depois eu realizei os cortes, então o primeiro corte, que é na parte de cima, o chanfro lateral, que é aquele corte invertido, depois os outros 2 chanfros superiores, depois eu coloquei a peça na posição que vocês verão no projeto, fiz o recorte das peças, perceba ali que eu fui raspando, então eu fiz um corte um pouquinho fora da onde eu fiz o corte, depois eu vim raspando com estilete para ficar bem bonitinha a minha pedra. Então um pedacinho recortado não está tão bonitinho, mas a peça está com um acabamento bem legal. Natural que na primeira peça dificilmente você vai conseguir fazer uma peça bonitinha. Eu destruí várias pedras de sabão no ano passado para conseguir chegar nesse formato aí. Porque eu estava lembrando das minhas aulas de 1993, então faz muito tempo que eu fiz isso na prática. 93, 2003, 2013, 27 anos. Quase não lembrava mais, mas foi muito legal. Depois eu mostro a peça em perspectiva, a foto dela, mostro os instrumentos que eu utilizei. Então, usei um cortador de unha para fazer os riscos, usei uma régua de aço, que é mais estável do que uma régua de plástico, e usei um estilete para fazer os cortes finais, mas os primeiros cortes sempre com um cortador de unha, que aquela partezinha que você usa para limpar a unha, ela não tem o risco de fazer um corte e se machucar. Tem que tomar bastante cuidado com a questão de acidentes. Depois, o desenho da peça com os cortes. Então, a planta, a elevação e a lateral. Depois, o reforço, né? Você percebe que o primeiro desenho ele fica mais fraquinho, que a gente chama de linha de construção. O segundo desenho com reforço das medidas e o dimensional. Então, no meu caso, 61, a medida 20 lá em cima, eu usei 15. Aquele exemplo que nós vimos da outra aluna, a pedra dela é mais estreita, então ela tem que usar 9, 9 e 9, porque o total da pedra era 27. Isso é. Tudo bem? E ainda gerei um passo a passo de como fazer. Então, definir as margens, calcular a centralização. Então, você pega a medida das margens internas menos a legenda, menos o dimensional, que é 61, que é o comprimento, menos 43, que é a largura, deu 146, divide por 3, dá 48, eu achei a medida horizontal. Faço a mesma coisa no vertical, e aí eu consigo fazer o meu traçado. Primeiro, passo 3, traçar a linha de construção, passo 4, reforçar as linhas de construção, passo 5, inserir as linhas de chamada, onde você vai colocar as cotas, depois inserir as setas das linhas de cotas, depois inserir as cotas, que são as dimensões, e apagar todas as linhas de construção sobressalentes. No projeto 2, repete, né? O projeto 1 é só o desenho da pedra. O projeto 2 é o desenho da pedra com os recortes. Então, eu repito o passo de 1 ao 8, depois o 9 seria traçar a vista de planta, traçar a vista de elevação, traçar a vista de lateral, reforçar o traçado, apagar as linhas de construção excedente e colocar as linhas de cota. E esse aqui é o que nós fizemos no computador, que é exatamente o mesmo projeto, mas eu utilizei um programa de computador para facilitar a visualização. Tanto vocês podem fazer no papel, como podem fazer no computador, os dois são aceitos. Eu coloquei o exemplo dos cálculos aqui. Então, essa folha é uma folha 4, 297 milímetros de largura. Nós usamos 10 milímetros de cada lado para a legenda, mais para a margem, mais 20 milímetros para a legenda, então 297 menos 40 milímetros dá 257, ou seja, a largura da minha folha nessa posição é 257, subtraio o comprimento da minha pedra de sabão, que é 61, subtraio a largura da pedra de sabão, que é 43, tem um erro aqui, eu digitei 42, mas é 43, quando eu subtraio os dois vai dar 146, eu divido por 3 para achar esta medida e esta medida. E aí eu descubro que essa medida é 46 nesse sentido. Faço a mesma coisa no 190, que é a altura da folha, depois de desenhar as margens. A folha tem 210 milímetros de largura, ou 21 centímetros. Eu tiro 1 centímetro de cada margem, dá 19 centímetros ou 190 milímetros. Subtraio 43 e 33, que vai dar 115 milímetros. Divido por 3 e vou encontrar esta primeira medida, que é a distância da margem até o primeiro pedacinho da beirada do meu desenho.
uso a medida 43, repito o 38, uso a segunda medida, que é 33, e o restante sobra, o que sobrar vai ser também 38. Terminei de fazer as minhas linhas de construção, faço os reforços e apago as linhas de construção. Tudo bem? Eu falhei, então, eu fiz tudo isso para depois gerar um PDF e postar para vocês. Mas natural que isso não dá para acontecer dentro da aula, então ficou no meio da minha tarde, e por alguma falha eu não cumpri o compartilhamento da atividade. Não tem problema, porque o prazo é amanhã, então farei isso agora mesmo. O Renan ia falar alguma coisa no meio da minha explicação e eu acabei não deixando você falar. Quer falar, Renan? O desenho, ele é para ser proporcional à pedra, né? O seu desenho tem que ser as medidas da sua pedra. Percebe que as medidas que eu usei são as medidas da minha pedra de sabão. Não, a mas pedra de por sabão. exemplo, não é só desenhar a pedra e colocar os valores. Tem que fazer o desenho em si em proporção também, né? Ou não precisa? Deixa eu melhorar minha pergunta. Quais são as dimensões da sua pedra? Largura, altura e comprimento. Não, eu não sei, não peguei uma pedra ainda pra fazer. Você não fez ainda? Não, eu tô meio que focando em provas, né? Porque estamos em semana de prova, né? Ué, mas essa atividade é uma prova. Mas tudo bem. Na hora que você pegar a sua pedra, você vai precisar analisar se a sua pedra cabe dentro do seu desenho. Vamos supor que a sua pedra, vou chutar uma medida alta, tá bom? Ela tem 10 centímetros de largura por 6 centímetros de comprimento por 4 centímetros de altura. Quando você converte isso para milímetros, vai dar 100 milímetros por 60 milímetros por 40 milímetros. Está me acompanhando? Renan? Está acompanhando o meu raciocínio? Quando eu pego essas medidas, eu vou colocar dentro da minha folha, então, no meu exemplo, a folha tem 257, eu vou subtrair 100, e eu vou subtrair 40. Então, vai ficar 117. Quando eu divido 117 por 3, eu vou ter uma medida até que boa, que é mais ou menos 39. Vou fazer a mesma coisa na segunda cota, que é 190, menos 60, menos 40, ou seja, 100. Vai sobrar 90 milímetros. 90 milímetros dividido por 3 vai dar 30 milímetros. Então, eu vou conseguir fazer um desenho em escala 1 para 1. Tudo bem? Vamos supor que o nosso desenho fosse uma bicicleta. Daria para desenhar a bicicleta em tamanho natural dentro da nossa folha de papel? Alô? Tem alguém me ouvindo? Oi. Se nosso desenho fosse uma bicicleta, daria para desenhar a bicicleta dentro da folha de papel? Então, eu teria que fazer uma coisa chamada redução. Então, eu vou pegar, por exemplo, a bicicleta que tem 2 metros e fazer ela caber dentro de uma folha que tem uma área útil de mais ou menos 100 milímetros. Ou seja, teria que dividir o tamanho da bicicleta muitas vezes. O nome disso é redução. Por exemplo, você pega um desenho de uma casa. Para fazer na folha de papel, você tem que fazer também uma escala de redução. Ou o contrário, eu vou desenhar um microchip do nosso drone. Imagina um projeto do microchip. É a pontinha da agulha, certo? Então, você tem que ampliar muitas vezes para conseguir enxergar o detalhamento do microchip. Isso são técnicas que são utilizadas, e por isso que eu estou usando a pedra de sabão, para vocês, nesse momento, não terem que se preocupar com essa informação que se chama escala. Professor, a sua tela para mim travou. Não, é porque eu estava falando, desenhando no papel, fazendo os cálculos, e por esse motivo não estava mexendo no computador. Eu estou salvando agora o desenho com a data de hoje, e lá no Google Classroom eu vou subir a referência para vocês.
Então, vou postar no primeiro A e vou replicar no primeiro B. Então, perceba que aqui eu vou colocar registro da aula. Tem algumas postagens que eu estou fazendo, que é para exatamente vocês terem uma referência. Tivemos aqui um como gerar o nosso projeto do drone. Vou fazer a mesma coisa, só que agora vai ser como gerar o desenho da pedra de sabão. Hoje é dia 1. O 7. Slide como gerar. Aliás, é o passo a passo. Que são os slides da pedra de sabão esculpida. Ok? Slides da aula de hoje. Cuidado do com o 7. feira ali, professor. Excluímos este anexo, incluímos o arquivo que é o próprio anexo que nós acabamos de visualizar. Perceba que isso daqui é a aula de hoje do segundo ano. Todas as turmas eu procuro fazer esse mesmo procedimento. De vez em quando eu vou falhar, como eu falei com vocês. Gerei o slide e não compartilhei, então falha minha. Ainda bem que tive um pouco mais de flexibilidade e coloquei o prazo para uma data posterior. Então, errei, mas acabou dando certo. Poderia ter prejudicado vocês se tivesse feito isso. Então, prorrogaria a entrega da atividade, mas estamos ainda dentro do prazo. Registro de aula remota, correto. Postei no segundo A, vou repetir essa postagem no segundo B. Então, respondendo novamente o questionamento, professor, nós vamos efetivamente fazer o drone? Quando nós começamos as nossas aulas lá no início do ano, pra vocês terem uma ideia, essa atividade estava dentro do primeiro bimestre. E, na sequência, nós tivemos, dentro do primeiro bimestre ainda, essa crise. Então, ninguém previa que isso poderia acontecer. Se tivesse essa previsibilidade, não teria projetado uma aula desse tipo, porque é horrível você gerar uma expectativa e depois não cumpri-la. Entretanto, conversei com a minha diretora e disse para todos os alunos que eventualmente perderem atividades práticas nesse ano, e nós não conseguimos, caso não consigamos, eu acho que vai dar tempo de voltarmos às aulas presenciais e vai dar tempo de nós fazermos o laboratório de aulas práticas. Eu vou usar 2 tardes da semana para trabalhar de graça na escola, na oficina de manufatura. E aí, todo mundo que quiser vai poder estar comigo, desde que é autorizado pelos pais. Então, a escola vai fazer uma comunicação, nós temos uma oficina. Se os pais quiserem e puderem enviar os filhos, enviarão. E aí, vocês que eventualmente não tiveram oportunidade de fazer essas atividades práticas e quiserem, poderão fazer nessa oficina de manufatura. E eu também farei essa oficina para os professores terem a mesma experiência. Tudo bem? Então, eu postei lá no primeiro A, atividade, estou postando agora no primeiro B.
os slides com a referência da pedra de sabão. Perceba que eu fiz o desenho da pedra, depois eu tirei foto da pedra, na verdade, a execução foi contrária, eu fotografei primeiro, peguei as medidas, depois fiz o desenho. E depois esculpi a pedra durante a aula, né? Na verdade, eu fiz isso antes da aula, esculpi a pedra e compartilhei o desenho da pedra esculpida. Então, aqui está o registro, acabei postando 2 vezes. Posso excluir 2 vezes é desnecessário. E aí, todos vocês têm a referência correta, tudo bem? Gostariam que eu mostrasse? Acho que é legal mostrar mais algum desenho que vocês tenham entregue, né? Vamos clicar aqui. Nós tínhamos 3 entregas no primeiro B. Vamos avaliar, observar essas 3 entregas e dar um feedback. Como está a entrega antecipada, se faltar alguma coisa, o aluno pode entregar, complementar, sem alterar a nota. Na verdade, vai alterar para cima, se houver uma necessidade de complementação de informação. Às vezes demora um pouquinho para carregar, mas ele carrega. Essa entrega aqui é do Caio César. Caio César fez a entrega hoje, às 8 da manhã. Ó, Caio, os desenhos têm dimensionais parecidos com os meus. Essa peça aqui, esse desenho está fora do alinhamento. Esse alinhamento precisa seguir esse alinhamento aqui, tá vendo? Então, em vez de colocar o seu desenho embaixo, deveria ter colocado em cima. Alinhamento incorreto. Favor corrigir. Se você estiver usando um programa, é mais fácil corrigir. Se você fez no papel, tem que fazer de novo. Tudo bem? Aí, quando você abrir a sua atividade, vai ter lá o comentário, né, deste alinhamento. Tem mais uma imagem, parece que tem essa. Faltou o desenho da pedra antes do corte. Ok? E faltaram as fotos da pedra de sabão. Bem pouco provável que a sua pedra seja idêntica à minha pedra. Mas você pode pegar uma pedra maior e recortar ela para deixá-la do tamanho da minha pedra. E a partir daí fazer a construção. É um direito de vocês. Tudo bem? Legal de vocês entregarem a atividade com antecedência, que dá tempo de dar esse feedback aqui, que eu acho que é legal. Vamos olhar o próximo exemplo, o próximo desenho, que é está carregando, do aluno Kaique Santos, o desenho técnico 3 vistas. Tá. Ele deixou os cálculos do desenho, ok. Mostrou a vista, ok. Precisaria ter utilizado uma régua, precisaria ter feito a margem, então está faltando margem. Essa informação aqui de nome, por exemplo, esses dados têm que ser inseridos na legenda. Faltou a legenda. De novo, vocês não tinham a referência que nós utilizamos, então é natural que tenha falhas, mas eu preciso apontá-las. O cálculo, beleza, ok. Cálculo demonstrado, isso é positivo. Cálculo demonstrado, ok. Esse cálculo que você colocou, na verdade, é o meu cálculo, eu acho que ele está errado. Por quê? Porque como você não utilizou margem, você vai usar o comprimento total da sua folha, que nesse caso é 297, não 257. Então, você precisa fazer a legenda, né? Fazer a margem, sua margem vai ficar mais ou menos assim, 1 centímetro de cada lado. Então, faltou inserir margens. Além da inserção de margens, você tem que inserir a legenda, ou seja, são
2 boxezinhos de 1 centímetro. Faltaram legendas. Aí você colocaria aqui 2 boxes de 1 centímetro para inserção das informações do projeto. E essas informações que foram colocadas nesse canto, elas vêm dentro da legenda. Eu vou voltar depois no exemplo da outra aluna que fez essa referência da maneira correta. E os desenhos, esses cálculos foram feitos para você ter centralização do seu desenho. Teoricamente, a centralização ia ficar mais ou menos assim. Uma peça aqui, então isso aqui é a planta. Melhor, vista de planta. Depois, acima dessa, no mesmo alinhamento, vista de elevação. E, no mesmo alinhamento, para o lado, vista lateral. Então, se o seu desenho tivesse completinho e correto, perceba que tem um deslocamento. Então, esse desenho estaria nessa posição, esse desenho estaria nessa posição, esse desenho estaria mais ou menos nessa posição, essas cotas estariam dentro desta área que está livre, e esses dados, o nome, a data e a turma, estaria dentro da legenda. Tudo bem? Então, aqui está um feedback. Que bom que o prazo de entrega ainda não é hoje, então dá tempo de você fazer as alterações. Muito legal quando você fez, você entregou no dia 27, ou seja, um dia depois da aula. Foi bem rápida a execução, mas infelizmente precisa de fazer alguns ajustes aí. Se fizer alguns ajustes, a nota vai ser melhor, tá bom? Mas gostei, tá de parabéns pelo prazo de execução da atividade. Vamos observar o terceiro exemplo. A terceira entrega. Nós estamos olhando atividades do primeiro B. E faremos a mesma checagem. Essa atividade é do Nicolas. O Nicolas postou 2 desenhos. Vamos ver. Olha que legal. Perceba que o Nicolas fez a margem de 1 centímetro, como foi pedido. Fez a legenda, 2 boxes de legenda. Então, você começa sempre colocando o nome do projetista. Então, Nicolas e o sobrenome, a turma, o cliente, que nesse caso a empresa, né, Drummond Alvorada, o nome do projeto, né, o nome do professor e a escala. Faltou somente a data nesse campo aqui. Então, faltou a data. Simplesmente entra lá, acrescenta a data, substitui a foto, tá ok. Perceba que esse alinhamento está bem bacana, então foi feito o cálculo e o alinhamento está correto. Você usou escala em centímetros, desenho não pode usar desenhos em centímetros, então as dimensões, dimensões devem ser apontadas em milímetros, tudo bem? Vou escrever aqui o significado disso, milímetros, mas, de novo, seu desenho está muito legal, então, está positiva, esse feedback é para que sua nota seja ainda maior, mas eu gostei do que você fez aqui, tá bom? Então, onde está 9 centímetros vai ser 90 milímetros, onde está 5 centímetros vai ser 50 milímetros, onde está 4 centímetros vai ser 40 milímetros. Um detalhe importante, esse texto aqui está de cabeça para baixo. Nunca posso colocar um texto de cabeça para baixo. A mesma posição que você utilizou o texto para colocar o seu nome, você precisa colocar essa cota. De preferência, as cotas sempre para o lado de baixo, como está essa cota aqui. É natural que se você tivesse, por exemplo, um chanfro aqui, um detalhe, aí você ia usar uma cota nessa posição, outra cota nessa, não tem problema, mas essa linha de chamada tem que ter um pouquinho mais de afastamento para o seu texto caber dentro desse espaço. Como você fez aqui. Ok? Desenho 1, muito legal.
vamos para o desenho 2, que eu acredito que vai ser a peça com um detalhamento. Aí está, então, a vista de planta, a vista, parece que está de cabeça para baixo, né? Esse desenho aqui deveria estar invertido. Então, essa aqui é a vista de planta, essa aqui é a vista de elevação e essa aqui é a vista lateral. E as dimensões, percebam que se você vai usar dimensões nessa lateral, e você vai perceber que está de cabeça para baixo, quando você virar a legenda para o lado certo, esse texto aqui, todos esses textos vão ficar de cabeça para baixo. Tudo bem? Então, atenção à posição do texto. Porque o texto, quando você colocar o desenho na posição correta, que essa legenda tem que ficar para o seu lado direito, todos esses textos vão ficar de cabeça para baixo. E, na verdade, esse é o jeito certo de desenhar. Então, a única coisa que você tem que fazer é inverter essas cotas, botar a folha na posição certa, esse texto vai ficar de cabeça para baixo, mas o espaço que você deixou aqui é bom, e aí você vai inserir o texto da maneira correta. Tudo bem? Você fez o chanfro aqui, pelo que eu percebo, com 30 milímetros ou 30 centímetros, então tá certo. Essa dimensão pode ser cotada ou nessa vista ou nessa, então tá ok. Essa dimensão pode ser cotada nessa ou nessa, então também está certo. E as dimensões aqui eu não consigo enxergar. Acredito que seja 1,6, ou seja, 16 milímetros. Então, substituir cotas de centímetros para milímetros. Tudo bem? Mas, de novo, elogio pela qualidade, elogio pela precisão, o desenho está bonito. Eu acho que você usou caneta para fazer o desenho, aparentemente. Não tem problema. É difícil agora você corrigir as cotas, então você vai ter que refazer o desenho, por caso que você usou caneta. Se tivesse feito a lápis, daria para apagar e corrigir. Por isso eu dei o exemplo fazendo a lápis, mas gostei bastante do seu desenho aí. Nós estamos aqui observando as atividades entregues no primeiro B, vamos fazer a mesma observação nas atividades entregues no primeiro A. Vamos lá em atividades. Temos aqui 5 entregas. Nós já tínhamos dado feedback para essa aqui, né? Vamos olhar esta. Fechar as outras janelas para a velocidade da internet subir um pouquinho. Ele está carregando o desenho, só aguardar. Desenho de Calinho e Sardinha. Percebam que nós temos uma foto com difícil enquadramento, precisaria tirar a foto de cima. A legenda está na posição certa, mas está faltando indicação da legenda aqui. Então, você precisa gerar a legenda. Teoricamente, a legenda são 2 linhas. Tudo bem? Então, vou fazer um desenho fora. Ah, não dá. Sua folha tem esse dimensional. Então, limite de folha. Usando este limite de folha como referência, dá para fazer as indicações de alteração. Dentro do limite de folha, você vai desenhar a sua margem. Então, a margem tem mais ou menos 1 centímetro em todas as posições. Margens com 1 centímetro.
eu percebi que você fez, então está certo. Só estou fazendo isso para poder indicar as legendas. Nesse campo aqui, você vai construir a legenda. Então, a legenda são 2 boxes, cada box com 1 centímetro. Legenda 2 com 1 centímetro, ou melhor, 10 milímetros. Legenda 1, que é a linha de cima da legenda, também com 10 milímetros. Nessa legenda, você vai indicar as dimensões. Então, seu nome, o nome da empresa, que nesse caso é o Colégio Drummond, e aí você precisa de planta, elevação e lateral. Sua planta vai estar nesta posição, sua elevação vai estar nessa posição e sua lateral vai estar nessa posição. Então, teoricamente, a posição do seu desenho está errada. Para isso ficar mais claro, você precisaria ter tirado a foto de cima. Então, posiciona a sua folha. Vou habilitar a minha câmera aqui para vocês verem este exemplo que eu estou dando. Vocês conseguem ver. Estou querendo mostrar a tela. Estão conseguindo ver a minha folha aqui? Você vai colocar a sua folha na posição de fotografia. E aí, para a fotografia ficar legal, não pode tirar a fotografia de lado. Você tem que vir com o celular por cima e tirar a fotografia de cima. Na hora que você fizer isso, aí vai aparecer o seu desenho na posição correta e a gente consegue fazer a avaliação correta. Então, dessa forma que foi tirada a foto, eu não consigo ter certeza dos dimensionais. Vou buscar aqui na minha pasta de registro de aulas, aquela aula que nós temos de desenho, só um pouquinho. Devem estar vendo aqui a quantidade de registros que eu tenho, são quase 200 páginas nesses 2 meses de aula que nós tivemos. Em todas as aulas, apesar de dar aula online, eu vou fazendo registro no papel para facilitar esse compartilhamento com os alunos. Encontrei o meu passo a passo. Então, na hora que você vai fotografar, você precisa se preocupar em colocar a folha na posição com a legenda para a sua direita, e aí você vem com o celular, bota ele na posição superior. Deixa eu voltar lá no Teams para conseguir enxergar isso que eu mesmo estou mostrando para vocês. Essa câmera tem que ser desabilitada para aparecer a outra câmera. Eu não estou vendo minha outra câmera. Vocês estão vendo? Não. Não? Então eu vou fazer diferente. Vou desabilitar esta câmera aqui. Eu vou pegar o notebook. Professor louco, né? Mas tudo bem. E aí aqui na tela eu consigo ver o que eu estiver projetando. Só que eu continuo não vendo a mim mesmo. Vejo vocês. Vejo o Renan. Eu também não Eu tô fosse... vendo direito. Ah? Também não tô vendo direito, só consigo ver a imagem através da sua tela. No caso, Então, eu vou fazer a terceira opção, que é mais... Vou pegar o celular, vou habilitar de novo a câmera do celular, desabilitar essa câmera aqui. Vou inverter a tela. Agora sim, acredito que vocês estão vendo a mesma coisa que eu. A fotografia tem que ser tirada nessa posição. Estão vendo a câmera pequenininha aí?
Professor, tenta parar de transmitir a sua tela para ver se ajuda, por causa que eu não tô vendo a sua pequena. Ó, agora dá pra ver. Legal. Então, percebam que na hora de fotografar, você tem que ter todo cuidado, tirar tudo de cima da mesa, deixar o espaço livre, falar, poxa, eu vou fotografar esta imagem. Aí você vem aqui, centraliza a imagem do jeito correto. Quando estiver na posição, você captura a imagem. Como eu estou na função de transmissão de vídeo, ele não vai tirar uma foto, mas essa é a posição correta para que eu possa fazer a avaliação correta. Aquela fotografia que o colega de vocês tirou, ele tirou assim. Além da posição e não estar centralizada, a câmera estava meio de lado, né? Deixa eu facilitar aqui para vocês. E aí eu não consigo enxergar detalhadamente o desenho. Tudo bem? Então, facilita a compreensão se vocês estiverem utilizando esse referencial. Se observarem, esse referencial apareceu no meu PowerPoint de exemplo. Então, novamente, vou compartilhar a área de trabalho. Vou chamar o PowerPoint para vocês verem que a referência, né, do desenho, tanto pode ser o desenho realizado no computador, que é esse que vocês estão vendo, quanto pode ser a foto do próprio desenho que vocês realizaram, que é esta aqui. Então, essa é a posição que eu preciso que vocês postem a foto, para que eu possa fazer a avaliação correta e dar o feedback adequado para vocês. Tudo bem? Todos entenderam? Agora vocês estão com esse PowerPoint, então vocês podem abrir o PowerPoint no computador de vocês, e aí utilizar, né, as fotos que você tem, substituir as minhas fotos pelas suas, e aí você posta uma sequência parecida. Eu nem pedi para vocês postarem o passo a passo. Eu acho que é interessante ter o passo a passo, porque o passo a passo você evita falhas. Então, para você tem que fazer a definição de margens. Se tivesse utilizado o passo a passo, se eu tivesse postado, não teria aqueles desenhos sem margem. Depois você tem que fazer os cálculos. E o cálculo serve para centralização do desenho, para não ficar deslocado. Depois a linha de construção, reforço, inserir as linhas de chamada, inserir as linhas de cota, fazer o reforço dos desenhos, colocar as dimensões que são as próprias cotas, repetir tudo no desenho 2, que já é a peça com chanfro, fazer o traçado da planta, elevação e lateral, com linha de construção, fazer os reforços, colocar as cotas e apagar o passo a apagar as linhas de construção. Tudo bem? De novo, vocês não tinham como ter tido todo esse nível de acerto se... Pode falar, Renan. Professor, como funciona assim esses cálculos, só para ter certeza? Não entendi a sua pergunta. Assim, ó, você pode transmitir de novo lá na sua tela? Você vai pegar a largura da sua folha. Quanto mede a sua folha de A4? Ok, mas vai pegar a folha e vai medir. Aí você vai pegar a largura da folha e vai começar a diminuir a folha. Então, você fez uma margem de 1 centímetro de cada lado, correto? Uhum. 1 centímetro corresponde a 10 milímetros. Então, se a sua folha for uma folha de A4, ela é 297 de largura. Menos 10 milímetros da margem direita, menos 10 milímetros da margem esquerda, menos 20 milímetros da legenda. Vai sobrar 257. Aí você vai subtrair do 257 a largura da sua pedra de sabão, que no meu caso é 61, e a espessura da sua pedra de sabão, que no meu caso é 42. Para você ter certeza, você tem que pegar a sua pedra e colocar em cima da folha. Botar ela dentro de uma centralização visual, vamos dizer assim, marcar ali as dimensões dela, por isso usar a linha de cota, a linha de construção, que é aquela linha bem levezinha, e medir com a régua e verificar qual dimensional. O ideal é que ela fique centralizada, por isso que você subtrai 257, a largura, que no meu caso é 61, e a espessura, que no meu caso é 42, e o que sobra se divide por 3. Faz a mesma coisa na altura, e aí você vai ter a centralização da sua peça. Esse é o primeiro passo. Daí para frente é que você pode começar a fazer o desenho.
Então, pegar Largura da folha, e a largura. comprimento da folha e altura da folha. Então, o comprimento da folha A4 é 297 milímetros. A altura de uma folha A4 é 210 milímetros. Subtrair as margens. Então, as margens são 10 milímetros para cada lado, então é menos 20. Depois, à direita do seu desenho, você vai colocar uma coisa chamada legenda. Então, tem que subtrair também a legenda, que são mais 20 milímetros. E o que sobra nós chamamos de área útil para desenho. E essa área útil você tem que centralizar o seu desenho dentro da área útil, para ele ficar dessa forma. Para fazer essa centralização, você vai pegar a própria largura da folha, então a sua largura da folha vai estar nessa dimensão, e vai subtrair essas medidas. Eu vou tirar do compartilhamento do PowerPoint para eu poder fazer rabiscos em cima do meu desenho, tudo bem? Então, você tem aqui a largura da sua folha. Eu vou inserir uma caixa aqui só para representar a largura da folha. Aliás, é legal usar uma seta, né? Então, eu vou dizer que a largura da minha folha vai dessa dimensão até esta dimensão. Vou usar uma cor de linha mais gritante, que é o preto. Fica bem destacado. Legão aparece. E vou usar uma espessura de linha ignorante, bem grossa. Não lembro onde é que eu mudo isso. Então, quando eu não lembro, eu vou no formatar. E aí, formatar posição, formatar forma. Eu imagino que em algum lugar vai aparecer aqui o tipo de linha e a espessura da linha. Aqui está. Aí eu vou colocar uma linha bem grossa. Mudei e não mudou absolutamente nada. Tá? Tem que ir nessa setinha aqui. Agora sim. Isso daqui é o meu 257. Esse meu 257, ele é consequência da largura total da minha folha, ou seja, 297, menos as minhas margens e a minha legenda. A mesma coisa eu faço na altura. Tá? Eu vou pegar a altura da minha folha, vou usar uma cor de seta diferente para não confundir. Vou usar, cada vez que eu mudo a cor, ele muda a espessura da setinha. Espessura da linha. Então, estou usando lá uma linha vermelha agora. A largura total da minha folha, ou melhor, a altura da minha folha é 190 milímetros. Eu vou subtrair as duas margens. Então, eu coloquei uma margem de 1 centímetro de um lado e 1 centímetro do outro. Logo, essa dimensão daqui até aqui vai dar os 190. Quando eu fiz isso, eu vou encontrar essa coisa que eu chamo de área útil. Ou seja, a área útil do meu desenho é o lugar onde eu vou começar a fazer o desenho. Quando eu fizer isso, eu vou estar com a minha folha desse jeito. Tenho somente a legenda e uma área pintada a cor branca. Vai estar desse jeito. E aí eu fiz os cálculos, então faço os cálculos de largura, estou usando somente a área útil. E eu vou inserir aqui na minha área útil o meu desenho. Então, se eu estou usando um programa de computador, eu posso fazer uma caixinha, trazer ela aqui e colocar na dimensão que eu quero. Tudo bem? Vou utilizar o sólido sem preenchimento, vai aparecer só a linha de construção. Opa. Vou copiar essa figura. Opa, errei. Quero copiar apenas esta figura. Ele não deixa, agora sim. Vou fazer essa dimensão aqui na altura. Então, a minha pedra de sabão ela é um pouquinho mais larga do que a minha altura. Depois eu vou copiar essa figura. Opa. O PowerPoint é chato em alguns aspectos. Lógico que não é projetado para desenho, mas perceba que eu tenho que ter um alinhamento entre essas dimensões. A minha espessura da minha peça vai ser mais ou menos isso. Isso daqui
Se eu for fazer, vou colocar aqui a minha folha toda, eu vou inserir mais um box para representar a minha legenda, tudo bem? Lembrando que a legenda, elas são 2 linhas. E aí, o meu desenho inicial vai estar assim. Depois que eu inserir, né, essa largura e essa largura, essas distâncias, elas foram calculadas, né? O cálculo que eu fiz foi... Vou inserir aqui o cálculo novamente. Não esqueça, essa é a dimensão do meu desenho. Você tem que fazer o desenho da sua peça. A menos que você pegue uma pedra de sabão e ajuste o tamanho dela para ficar do tamanho do meu. É interessante que você faça o seu cálculo. Esse aqui é o meu primeiro desenho somente da pedra de sabão. E aqui nós vamos inserir, então, as linhas de cota. Vou desenhar uma cota aqui para representar a largura. Vou copiar essa cota e vou colocá-la nesta posição para representar a altura desta minha dimensão. Vou pegar esta informação, vou trazer para cá para efeito de altura do meu desenho. E vou pegar essa dimensão e vou trazer para cá para representar a largura dessa minha vista. Perceba que nesse desenho aqui, eu não representei nenhuma cota, porque essa altura já é a mesma daqui, e essa largura é a mesma daqui. Então, como essa peça é um rebatimento e ela não tem detalhamento, nesse dimensional não aparece mais nada. Eu vou inserir agora o que nós chamamos de linha de chamada. Ela não pode encostar no desenho, e nesse caso, ela vai exatamente até onde está a setinha, se eu for usar esse formato de linha de chamada, tudo bem? Linha de chamada é a representação da linha que eu utilizei para colocar as minhas cotas, e nesse sentido... Nossa, sumiu. PowerPoint é muito louco, né? Essa linha vem até a pontinha da setinha, tudo bem? Se sua linha de chamada for igual daquela outra aluna, que, digo, ficou muito bom, eu acho mais simples, e aí é uma decisão que são vocês que vão tomar, que tipo de linha de chamada vocês vão utilizar. Você pode utilizar 2 linhas assim, lembrando que ela não pode encostar no desenho, ela tem que representar o dimensional do desenho, mas não pode encostar no desenho. Eu acho que esse daqui, para quem está iniciando, é mais fácil. Então, tanto você pode usar. E lembrando que esses cortezinhos, eles estarão sempre no mesmo dimensional. Tudo bem? Posso usar linha de chamada nesse sentido, pode usar linha de chamada nesse sentido. Você só precisa escolher qual vai ser o seu padrão, e aí você não arreda mais o pé, você sempre vai usar o mesmo padrão. Tudo bem? Então, estou repetindo aqui aquela primeira aula, porque acho importante vocês não saírem com nenhuma dúvida da aula de hoje. Estamos excedendo o tempo de aula, que deveria ter terminado 10 para 1, mas, como é a última atividade, eu acho que vale a pena gastar um pouquinho mais de tempo na aula para garantir que vocês consigam entregar a atividade com um padrão de qualidade e acurácia, ou seja, o mais correto possível, de forma que isso represente a melhor nota possível, né? Entendo que vocês querem sair de férias e não querem ter o susto de não ter tido uma boa nota. O Renan, que sempre entrega atividades antecipadas, tomou a decisão, que eu entendo que é uma decisão acertada, focou nas provas. Até porque está dentro do prazo, então não tem problema. E aí, coloca-se essas linhas de chamada para
o outro dimensional deste lado. De novo, vocês vão escolher o padrão de linha de chamada que vocês querem utilizar. Na minha análise, eu vou fazer checagem. Então, percebam que essa linha de chamada não está encostando na minha setinha. Ela precisa... Por que ela não está encostando? Porque meu alinhamento não estava preciso com o meu desenho. Então, depois de você ter finalizado o seu posicionamento, é importante você se certificar de que esse dimensional está certo. Nesse caso aqui, a setinha precisa aumentar um pouquinho o tamanho. Olha lá. Desta forma, eu tenho todos os dimensionais do meu desenho apontados de maneira correta. Eu refiz esse desenho para vocês visualizarem como ficaria o desenho da minha folha. Tem uma falha aqui que é a falta de representação da folha de maneira geral. Então, vamos diminuir um pouquinho esse dimensional aqui. PowerPoint já não está aguentando, que é um volume de informação muito grande para ele. O programa AutoCAD, que é utilizado para projetos, ele tem uma capacidade de processamento de imagens muito maior e é um programa pesado e é caríssimo. Uma licença de AutoCAD custa em torno de R$5.000. Então, não é fácil para a escola deixar uma licença dessa disponível, mas é a condição que nós temos para estudarmos projetos. Tem um macete aqui. Errei. Eu podia mandar para o fundo, isso aqui mandar para trás. Então, recuar um. Ixi. É diferente. Vou mandar para trás e depois eu vou na minha foto e mandar a foto para trás. Aí, beleza. Nós temos, então, a visualização da área de trabalho, bem como a visualização do projeto em si. Tudo bem? Então, a ideia aqui é vocês entenderem, né? Eu repetir a explicação partindo da pergunta do Renan e estou à disposição para repetir novamente, se mais alguém se a professora não entendi, faz de novo, para mim não tem problema. Acho que vale a pena repetir para alunos que queiram visualizar novamente esse passo a passo. Precisam que eu repita ou todos conseguiram entender? Professor, Oi. é que assim, eu também queria saber qual que seria, tipo, a regra geral para fazer as contas que são precisas. Tipo, precisa fazer algum cálculo para saber o tamanho da representação da pedra de sabão, por exemplo? A pergunta é, minha pedra de sabão, todas as medidas delas, pode usar metade da minha área total útil. Então, no meu caso, minha folha de A4 mede 297 milímetros. Quando eu tiro a legenda, que é 1 centímetro de cada lado, aliás, tiro a margem, que é 1 centímetro de cada lado, ou seja, 20 milímetros, e tiro as duas legendas, legenda 1 e legenda 2, eu terei 40 milímetros subtraídos de 297, ok? Portanto, eu tenho 297 menos 40 dá 257. Quando eu pego as cotas da minha pedra de sabão, e é importante observar que a sua pedra de sabão pode ser diferente da minha em termos de tamanho, se sua pedra de sabão for uma pedra de sabão grande, sei lá, não sei se existe pedra de sabão desse tamanho, mas vamos dizer 150 milímetros, quando você somar 150 com a outra dessa que seria 80, vai dar o tamanho da sua área, correto? Então, se eu faço o meu desenho, que é do tamanho da minha folha, não dá para colocar o desenho dentro da folha. Faz sentido, não? Uhum.
Deixa eu mudar o meu exemplo. Em vez de estar desenhando... estão vendo a minha imagem aqui? Não. Acho que a câmera não está ativada, né? Só um minuto, deixa eu ativar. Nesse meu exemplo que eu estou dando para vocês agora, meu desenho seria o meu estojo. Então, o meu estojo tem 200 milímetros de comprimento. E a largura do estojo, 100 milímetros. Quando eu somo 200 com 100, dá 300. É mais do que minha área útil, que é 297. Certo? Uhum. Então, para colocar essa minha peça dentro do meu desenho, eu tenho que reduzir esse desenho por 3. Então, eu teria que dividir todas as medidas deles em 3 para conseguir desenhar dentro da minha área de trabalho, minha área de desenho, que é 257. Lembrando que eu só posso usar metade, as cotas do meu desenho, ou seja, 200 mais 100 que dá 300, para ficar bem desenhado dentro da minha área de trabalho, que é 257, teria que ter mais ou menos 6, ou seja, próximo de 1/3 da área, para ter espaço para colocar as legendas, colocar os textos, fazer os cálculos, tudo mais. Mas nesse caso, o que eu escolhi para vocês, que é a pedra de sabão, ele já cabe dentro do desenho, para vocês não se preocuparem nesse momento com legenda. Aliás, com escala. Então, no caso, é só tirar 10 milímetros de todos os lados para fazer a margem, aí tira mais 20 para fazer a A legenda. legenda, e aí você pega as Essa. medidas da sua pedra. Por isso que você tinha que ter pego uma pedra de sabão. Se tivesse uma pedra, você está na sua casa, está longe a cozinha, você quer buscar uma pedra de sabão e fazer essa medida, tirar essa dúvida? Ah, pode ser, sei lá. Calma aí. Então vai lá, vou esperar você. Pessoal, tem mais uma galera aí na aula, vocês não estão perguntando nada. Vocês estão entendendo tudo? As dúvidas do Renan são as dúvidas de vocês, está tudo bem? Vocês querem acrescentar uma pergunta diferente? Está tranquila, essa Professor, explicação está fazendo sentido para vocês? Oi, professor, eu, diga. eu mandei eu mandei agora o certo que eu fiz, porque você falou que estava em centímetros, eu coloquei em milímetros e arrumei a posição dos números já. Eu te mandei, tá? Quem está falando? É o Nicolas. Nicolas. Segundo A, primeiro A, primeiro B, Nicolas. Primeiro B. Legal. Vamos dar uma olhada lá e a gente já tira essa dúvida. Muito bom. É isso aí. O nome disso é proatividade. Na verdade, isso é que faz um estudante diferenciado. Então, o que nós precisamos é parar de deixar as coisas para depois e tentar agir de maneira proativa. Receber uma instrução, já executa e já tira dúvidas. Se estiver certo, já fica livre. Menos uma preocupação, né? Temos aí alguns dias das férias, 3 dias praticamente, né? As provas de vocês vão terminar aí na sexta-feira. E eu não quero ser um peso para vocês, eu quero que vocês se sintam felizes aí por ter realizado as atividades. Eu continuo com 3 atividades de entrega do primeiro B. Vamos ver aqui a entrega do Nicolas. Então, o Nicolas postou 3 anexos. O que eu vejo aqui está em centímetros ainda, Nicolas. E eu apaguei sem querer o primeiro, mas é o segundo. Eu tinha 3, né? Eu Ok. apaguei o primeiro sem querer, mas... Quando você for fazer substituição de arquivo, você acrescenta o arquivo novo, mas não tira o arquivo que estava antes, porque lá Aí tem ele o ficou feedback virado. registrado. Se você exclui ele, perceba que a posição não está correta, é porque você está de lado. Então tá de lado. Deixa eu ver se eu consigo mudar a posição para mandar para você.
vou dar um zoom aqui para enxergar. Ele não deixa eu dar um zoom. Apesar de ter um sinalzinho de mais aqui, esse sinal de mais é adicionar comentário. O zoom está aqui embaixo. Então, ó, eu estou vendo aqui que agora você mudou de centímetros para milímetros. É isso aí, ó, 50 milímetros. Ó, essa linha de chamada, ela tem que começar mais próximo do seu desenho. Ela não encosta no desenho, mas ela pode afastar-se do desenho em 2 milímetros. Então, ela vai vir em torno de 2 milímetros longe do seu desenho. Ela vai chegar até essa outra linha. Eu percebi que você está na metade do caminho. Falta ou definir a setinha, para colocar uma setinha aqui, ou então fazer aquele cortinho na transversal. Tudo bem? Nicolas, está me ouvindo? Não, tá bom, professor. Beleza. Renan, conseguiu pegar a pedra? Eu não peguei a pedra, mas eu peguei as medidas da pedra. Caraca, mano. Professor, então eu vou tentar te mandar a foto certinho, porque saiu de lado. Beleza. Mas a ideia é exatamente essa. Posta a pergunta, a gente olha. Quando estamos em aula, é mais fácil, né? Depois que terminar a aula, eu já começo a preparar a próxima aula. E aí eu já não olho para os conteúdos dessa aula aqui, porque tem uma outra aula à noite, uma outra turma. Diz aí, Aí eu já tirei Renan, a quais foto. são as medidas? Faz a substituição e aí, antes do final da aula nós olhamos novamente. Renan? Ó. Putz, me deu branco no nome. Ó. Pegou as medidas? Ó. Qual é a largura? A largura é o menorzinho, né? A medida maior, comprimento, Não, qual é? maior. Tá, é que deu branco no nome. Tudo bem. 8,5 é a maior, aí tem Não, você 6,5. está falando em centímetros. A Isso, medida é centímetros. milímetros. Então, em vez de 8,5, 85 milímetros, ok? Isso aqui é o comprimento. Então, 85 Qual é milímetros, a 65 Qual é a milímetros. largura? Largura Quanto? que é o maior. Não, comprimento é o maior, a largura é a segunda medida e a altura é a terceira medida. Então, o comprimento é 85 milímetros, a É. largura é 65 milímetros e a altura Ok. são 30 milímetros. Beleza. Aí você vai ter o seu 257, que é a largura da sua área útil, certo? Então, você vai pegar 257 menos 65 menos 30. Dá quanto? Dá 35. Não. 35, aí faz o 35 Não, menos não. o... 257 menos 65 tá. menos 30. Vai dar 162, certo? Milímetros. Sim ou não? Calma aí que eu tô conferindo. Deu quanto? Quanto? Deu quanto? Deu quanto aí pra você? Oxe, é tu que tá fazendo a conta. Tá. Deu 192 aqui. Cara, tá fazendo a conta errada. 257 menos 60 Não. menos Não, 30. a primeira parte, agora tem que subtrair o 30, né? Ah, ok. Já tá na calculadora, já faz de uma vez, ué. Ah, Não, é que eu ok. tô na folha. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. 162. Isso. Aí isso daí se divide por 3.
Quanto? Calma aí. R$ 54. Isso, muito bem. Agora você vai pegar a outra medida, que é a altura da sua folha, menos as margens, que dá 190 milímetros. Vai subtrair a altura, a largura do seu desenho, né? E a altura do seu desenho, certo? Que é 65 e 30. Aliás, 65 e 30. Calma aí que eu não entendi. É fazer o que eu não entendi? Meu Jesus amado. Vamos lá. Eu vou compartilhar a minha câmera de novo para você entender o cálculo. O cálculo que você está fazendo é a centralização do seu desenho, certo? Uhum. Para centralizar o desenho, o que nós temos que fazer é utilizar o dimensional das peças no posicionamento da sua folha. Então, estou ativando a câmera do celular para facilitar essa visualização. Eu fiz um desenho aqui do que seria a representação da minha folha, tudo bem? Uhum. Tá vendo aí? Uhum. Aí, aqui nós temos a medida de 85. Aqui nós temos a medida de 65. Aqui nós temos a altura de 30. Tá vendo lá? 85, 65 e 30. Então, quando eu estou fazendo a conta, eu estou pegando a largura da minha folha, que é da área de trabalho, que é 197, aliás, 257. Estou subtraindo 65, que é a largura, e estou subtraindo a 85, que é o comprimento da peça. Depois, na outra medida, eu vou fazer a mesma coisa. Eu terei 30 numa posição. E a outra medida que é a altura na outra posição. Faz sentido, não? Você vai subtrair da sua folha de papel 190 menos 30 menos 65. Vai dar quanto? Tendo feito isso, você vai centralizar as dimensões do seu desenho na sua folha. A minha pedra de sabão ela é um pouquinho diferente da sua, né? Onde na minha pedra a medida é 61, na sua é 85. Onde na minha pedra a largura é 42, na sua é 65. Onde na minha pedra a altura é 30, na sua é 33. Então, se você olhar para o meu desenho, vou novamente habilitar a câmera aqui e olhar o desenho que já estava finalizado. É aqui. Onde está marcando essa medida 61 no meu, no seu vai ser 85. Onde está marcando 43, 42, no seu vai ser 65. E onde está marcando 33, no seu é 30. Então, nessa dimensão daqui até aqui, tá vendo o lápis? Uhum. Deixa eu pegar fora da folha. Nessa dimensão daqui até aqui, eu tenho 190. 190 menos 33 menos 42. No seu caso, é 190 menos 30 menos 65.
Está calculando a centralização. Depois que você subtraiu do 190, o 65 e o 30, vai dar um número. Esse número se divide por 3. Você vai encontrar essa distância e essa distância. Entendeu? Então é 190 menos 30. Menos 65. Deu quanto? Só um minuto. Sobrou 95. É isso aí. Aí você divide por 3. Dará quase 32. 31, 60, alguma coisa assim. Uhum. Aí essa medida que você encontrou é essa distância, da linha de cima até essa primeira linha. Depois você vai colocar o 30, que é a largura da sua peça, vai repetir essa medida. E depois vai colocar a segunda medida da sua peça, que é o 65, e automaticamente vai sobrar a mesma medida lá embaixo, você dividiu ela por 3. Entendeu? É que é a mesma medida, né? É. Uhum. Agora fez sentido. Beleza. Na verdade é porque você não tinha feito. Se você tivesse tentado fazer essa execução, você teria chegado a essa mesma conclusão. É um cara inteligente. Eu gostei da estratégia que você fez. Deixa eu fazer as outras atividades que estão no prazo, que eram as provas, e agora, como essa atividade é para amanhã, fazendo ela hoje está no prazo. Por isso eu programei. Eu não consegui fazer isso em nenhuma outra turma. No próximo bimestre, eu sempre vou deixar 15 dias para a entrega da atividade para conseguir fazer isso. Verificar quem fez, conseguir dar o feedback e depois o prazo de entrega de mais uma semana para dar tempo de executar. Fechou? Pessoal, na legenda tem uma demarcação de cada bloquinho, qual que é o específico, em qual que tem que marcar o quê, ou é só marcar... A ordem você pode mudar do jeito que você quiser. Normalmente aparece o nome da empresa, o nome do projetista, o nome do projeto e a data. Na segunda linha aparece a escala, o material que está sendo utilizado e a lista de materiais. Mas isso muda de empresa para empresa. O importante é que todos esses dados estejam na legenda, mesmo que esteja numa outra ordem. Eu acho que é interessante, faz sentido, destacar o projetista. Então, eu sempre coloco primeiro o nome do projeto e a data, e na segunda linha, o nome da empresa, a escala e a matéria-prima. Mas o meu professor de projeto, quando me ensinou isso, falou, você fica à vontade, põe o jeito que você quiser. É recomendável você destacar o nome da pessoa que está fazendo o projeto e o nome do cliente ou a empresa que solicitou o projeto. Ok. Tudo bem? Beleza, é isso aí. O Nicolas conseguiu fazer a substituição, Nicolas, do arquivo? Vamos olhar de novo? Eu tenho que atualizar aqui a minha página, né? Consegui sim, eu já mudei para colocar de lado. Certinho. Estou fazendo a atualização, vamos ver se ele carrega. Vocês vão perceber quando nós formos fazer o laboratório de manufatura e o projeto na parte da tarde, que são as aulas práticas gratuitas, vocês vão trabalhar em grupo. Então, a pessoa que tem mais facilidade para fazer o projeto faz, a pessoa que tem mais facilidade para fazer a parte de manufatura também faz. Tem um projeto muito legal que eu entreguei ano passado e que, infelizmente, não foi aprovado ainda, que é o projeto Fórmula 1 School. Eu já falei para vocês desse projeto? Ah, você já comentou comigo, não sei se você já comentou na sala. Cara, Fórmula 1 School é muito louco, porque você aprende tudo isso na prática e no final da história você realmente conhece o Autódromo de Interlagos. A final de São Paulo e a final nacional acontece no Autódromo de Interlagos. O ano passado a final mundial foi no Japão, cara. Imagina você ir para o Japão para representar a sua escola num projeto escolar. É uma coisa assim surreal, muito legal.
No ano de 2018, foi na Alemanha. Em 2017 foi na Itália. Então, cara, é muito louco. Eu gostaria muito de, na minha época de escola, ter projetos desse tipo. Então, estou trabalhando essas ideias com o Drummond Alvorada para que isso se torne viável para a vida de vocês acadêmica, ter uma pegada prática, né? Porque às vezes a gente fica só na teoria e, cara, a teoria é bom, mas... Beleza, o posicionamento está certo, Nicolas, está faltando a setinha ou o cortezinho para representar o limite da sua linha de chamada. E a linha de chamada, para você ficar um pouquinho mais perto do seu desenho. Ela se afasta do seu desenho 2 milímetros. Mas fora isso, está tudo ok, beleza? Ó, observando o exemplo da legenda do Nicolas, a legenda do Nicolas começa pelo nome, depois a turma, depois a empresa, que é Drummond, na linha de baixo o nome do professor, a atividade e a data. Está faltando a matéria-prima, Nicolas. Matéria-prima é pedra de sabão. Você tem um vão aqui, tá vendo? Tem um espaço. Aqui você coloca pedra de sabão. Eu coloquei sabão de coco, porque é o sabão que eu usei. Tudo bem? Mas é isso aí, cara. Cumprir o objetivo da atividade do desenho da pedra já acabada. Falta postar a foto do desenho sem o acabamento, ou seja, só os contornos da pedra antes do corte. Beleza, Nicolas? Mais alguém gostaria que eu observasse? Eu já tinha dado feedback dos outros, né? Eu não sei quem ainda está na aula, nós excedemos o nosso limite de aula em 50 minutos, que é bastante. Mas a preocupação aqui é dar o melhor suporte para vocês. Pode perguntar, Nicolas. Ou Renan. Não, é porque, na verdade, eu esqueci de fazer as marcações, entendeu? Aí acho que não vai. Eu vou ter que pegar outra pedra, eu acho. Não, é só você pegar o desenho, fazer as marcações e substituir a foto. Tem um macete muito legal que eu aprendi depois de muitos anos de desenho, que, por exemplo, você está com o seu desenho pronto aqui, e puxa, esqueci de fazer o desenho, que isso é só o contorno. Você põe uma outra folha em cima desse primeiro desenho, põe ele lá embaixo, pega o lápis, macete, tá? Professor nenhum ensina essas coisas. Marca os pontinhos onde seriam as intersecções do seu desenho, ou seja, onde as linhas se cruzam, para marcar a legenda. Depois você faz a mesma marcação para efeito dos limites do seu desenho. Então a sua folha vai ficar assim, só com pontinhos. Você consegue ver os pontinhos? Eu vou exagerar nos pontinhos e fazer umas bolinhas maiores, tá bom? Aqui é macete. Na indústria você faz muito isso quando você está na produção. Você não tem tempo de fazer um projeto todo bonitinho, etc. Então você vai lá e marca as linhas, os pontos principais desse seu desenho. Agora acho que dá para vocês verem as bolinhas. Dá para ver as bolinhas? E aí depois que você fez as marcações de bolinhas, você tira o desenho de baixo para não estragar e vem com a sua régua. Então perceba que para fazer o projeto você gasta, sei lá, meia hora. Para fazer uma gambiarra desse tipo, você gasta em 2 minutos. Porque você já tem todos os cálculos, a centralização, o desenho está pronto, está correto, o que você precisa é duplicar para fazer o registro da primeira atividade. É sempre importante, quando você está fazendo isso, você movimentar a régua sempre para o mesmo lado, de forma que a sua mão e a régua não passem em cima da linha que você acabou de desenhar. No meu caso, por exemplo, eu uso um lápis 6B, que é um lápis próprio para desenho artístico. Por que eu uso esse lápis aqui? Porque na hora de colocar na câmera o que eu desenhei para vocês vai ficar bem nítido. Vocês vão perceber que nós vamos gastar aqui 2 minutos para fazer esse dimensional que estava faltando aí
no desenho do Nicolas. O Nicolas fez o desenho da peça pronta, estava faltando exemplificar a pedra de sabão. Usando o dimensional. Ainda estou em aula, filho. O Geraldo vai vir agora às 2h? Pergunta para ela. Eu me lembro que ele ia vir 2h. São 15 para as 2. Se ele não vier, eu posso. Se ele vier, como é que eu faço? Ela tá aí no telefone com você? Põe a chamada da escola em hold, desliga o áudio da chamada da escola e liga para a mãe, que eu estou em aula aqui. Então, no final do bimestre, eu tive que dar uma aula a mais de aula para ajudar os alunos que não conseguiram fazer a atividade. Se o Geraldo não vier, que a gente ia trabalhar, fazer uma reunião de projeto, aí eu vou poder buscá-la. Minha esposa foi às compras no Brás, ela é costureira, e aí, com essa malandragemzinha, tá aqui o desenho pronto já. Opa! Tem que representar assim, né? Não, tá certo, é assim mesmo. Tudo bem? Depois é só colocar as linhas de chamada e colocar as dimensões de cota e o desenho está pronto. Faz sentido, não? Então, se você tem só o desenho pronto... Você imprimiu? Eu não entendi. Parece que você imprimiu. Por quê? Não o quê? Então eu vou. Por que parece que eu imprimi? Porque eu estou usando um lápis que é próprio para desenho artístico, então ele é muito forte. Eu uso ele propositalmente porque na câmera, né, a visualização precisa ser boa. Então eu vou usar a setinha que eu gosto, que é a linha de chamada, a setinha mais indicada para desenho. Vou colocar aqui os dimensionais. Terminei o desenho. Aqui está o desenho já com as linhas de chamada. E é só colocar os dimensionais agora. Então, eu acho que eu lembro as medidas. Aqui embaixo era 61 milímetros. Aqui eu lembro 43 milímetros. E aqui era 30 milímetros. Então, para fazer o projeto inicial, eu gasto 1 hora. Para fazer uma cópia do projeto, eu gasto 5 minutos. Tudo bem? Oi. Uma pergunta. Eu peguei uma calculadora aqui para conferir o resultado daquela conta lá que a gente tinha feito, que deu 31, alguma coisa. Ele deu 31,66666. Você pode arredondar para 32? Pode. Ok. Fechou, tudo bem? Eu preciso ir a Guaianazes buscar a minha esposa, como minha aula deveria ter terminado 12h50. São 1h47, ou seja, quase 1h50. Ela está contando que eu já almocei e eu estou pronto para buscá-la, então vou fazer o sacrifício do almoço para não deixar ela muito tempo lá com as sacolas. Tá bom? Queria agradecer para a aula de hoje, foi muito legal. Vou postar a aula lá no Google Classroom, mas vocês só vão conseguir ter acesso a esse vídeo no momento em que vocês tiverem o e-mail. Alguém me falou que tem uma forma de salvar no Drive, não sei o que e tal. Eu vou pesquisar como é que eu faço isso, mas infelizmente eu não tive tempo de fazer para poder fazer essa postagem anteriormente.
Mas, de Olha, novo, estou disposto a repetir a explicação quantas vezes for necessário até que vocês consigam entender, tá bom? Olha, professor, eu nunca passei vídeo pelo Drive. Eu já passei imagem, já passei arquivo. Não sei se o vídeo dá certo. Não sei se tem aquelas limitações por e-mail, Pelo sabe? que eu entendi, eu tenho que abrir uma conta no OneDrive e depois tem que fazer o upload do vídeo para o OneDrive. Do upload do vídeo para o OneDrive, ele tira a criptografia que é da Microsoft e aí eu consigo postar no Google Classroom. Mas Mas o eu problema... não tive tempo de fazer isso, porque é uma rotina que vai acrescentar em tudo que eu já faço. E eu já estou trabalhando 15 horas por dia, então não dá para trabalhar mais de 15, né? Eu trabalho todas as manhãs, fico todas as tardes fazendo planejamento, dou aula à noite até às 11. Ontem, por exemplo, eu dormi 2h30 da manhã. Postando, porque vocês vão estar de férias, mas o Centro Paulo Souza não vai ter férias. O último dia de aula vai ser dia 30 e o primeiro dia de aula da turma nova vai ser dia 3. Então vai terminar na sexta-feira e a turma nova já começa na segunda. Então, o bicho está pegando aí. Mas estou bastante satisfeito. Acho que o resultado que nós conseguimos atingir, apesar da pandemia, foi legal. No meu ponto de vista, foi produtivo. Vocês estão de parabéns por terem estado aqui. Guerreiros, né? Temos aqui a Bruna Bassan, a Júlia Góes, a Júlia Leite, o Nicolas e o Renan. Estou muito feliz por vocês. Infelizmente, nem todos os alunos têm essa disponibilidade. Entendo que terminou o horário da aula, você tem direito de sair da aula ainda que não tenha terminado. Eu doei 1 hora a mais para poder ajudar todos vocês. Espero ter sido útil. Muito obrigado. Nos vemos na próxima aula. Até mais. Até. Tchau, professor. Bom final de semana. Tchau, tchau. Bom final de semana para vocês também.